Presença presencial é bom, né? E obrigado para quem nos acompanha na internet. Mas eu já tenho uma saída que é perfeita, tá? Eu assisti uma palestra 2 dias atrás de uma pessoa cuja profissão é futurista, eu nem sabia que isso existia, né? E esse profissional disse que a única certeza que ele podia dar é que as coisas no futuro não iriam ser do jeito que eles estavam falando. Então eu fui totalmente à vontade aqui de dizer as coisas que eu acho, porque com certeza não são as coisas que vão acontecer. Esse aqui é o meu currículo, né? Isso aí fica aí para a posteridade, não é o objetivo. Então, o que é que nós vamos falar aqui nesses 45 minutos com perguntas? Eu queria primeiro dar uma visão da situação atual que nós temos hoje, descendo só no primeiro nível, porque eu tenho assisto várias palestras, né? Eu tenho visto muita coisa de apresentação de números e tal, mas acho que a gente precisaria se aprofundar mais. Não é o objetivo aqui, mas pelo menos descer num primeiro nível dessas informações. O segundo ponto, que vai ser rápido, é o histórico, por que a gente deve ter chegado no ponto onde nós estamos hoje. Então, isso entra na minha experiência, eu estou no mercado desde 78, então eu tenho sido uma testemunha ocular da história. E o terceiro ponto é a situação futura, né? Muvuca, todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Muvuca tem a explicação genérica da Regina Casé, né? Que ela sempre fala em Muvuca. O que é Muvuca? É uma aglomeração normalmente de jovens, que fazem muito, não necessariamente de jovens, né? Mas normalmente de jovens, que fazem muito barulho. Cadê o nosso amigo da inovação? Foi embora. Então, é um jovem que faz muito barulho e deixa os mais velhos atordoados, né? Mas eu tenho uma outra definição de muvuca, tá? Mas vamos ficar com essa por enquanto. Então, começando com um gráfico que todo mundo conhece. É um gráfico que todo mundo conhece, essa é uma divisão de como nós estamos aqui. O mercado de seguros, nós temos o mercado regulado pela SUSEP, capitalização, previdência privada e seguros gerais, o mercado regulado pela ANS, que é o seguro de saúde, e alguns outros que não constam aqui, que nós vamos ver depois. Mas o que é importante desse primeiro gráfico? Nós somos um mercado importante? Sim. Nós somos um mercado de 445 bilhões de reais. Eu vou transformar isso aí depois em percentual do PIB, porque acho que para a maioria de nós aqui qualquer coisa acima de 10 milhões a gente não sabe o que é, né? Então, 445 bilhões de reais. E visualmente nós temos capitalização com 21 bilhões, saúde, um mercado muito importante, 200 bilhões, vida, risco, 41%, se eu não estou lendo errado. Outro mercado importante, previdência, produtos de acumulação, 108 bilhões. E os nossos velhos ramos elementares, que englobam incêndio, automóvel, empresarial, nomeado, engenharia, garantia, não sei o que lá, tal, que normalmente dá muito barulho, mas representa 74 bilhões. Então, na realidade, nós temos na nossa composição o mercado de saúde, que dá barulho, todo mundo reclama dos preços, e representa 200 bilhões, um total de 455. Nós temos um mercado silencioso, né? O pessoal está ganhando dinheiro sem a gente saber. Previdência e produtos de acumulação. A gente tem uma divisão produtos de risco e produtos de acumulação. Vida, risco é o risco da pessoa morrer ou ter acidentes pessoais. Os de acumulação, não, você vai acumulando a previdência privada, né? Para ter algum resgate no futuro. Descendo no primeiro nível, o que eu fiz aqui, que eu acho que seria interessante a gente comparar. Eu cortei 2014, colei, e cortei 2018 e colei. Entenderam, né? Vamos fazer uma comparação de 2014 para 2018.
Então, o que a gente tem? O mercado de seguros, ele cresceu de 327 bilhões para 444, ele cresceu 36%. É um número bem significativo, considerando que nós tivemos essas crises de 16 e 17. E é um número que é divulgado com muito orgulho e é para ser. Mas o problema é que esse crescimento ele não foi simétrico, ele foi assimétrico. Onde que o mercado cresceu? Verdinho, né? 54%, exceto ele. Por quê? Está se fazendo mais seguro-saúde? Exatamente. O problema... Você também não podia falar. O problema do seguro-saúde, que nós todos sentimos do bolso, é a tal da inflação médica. Enquanto a inflação para nós, seres normais, é 4%, 3%, 5%, a inflação saúde, por baixo, você pode 20%. Então, enquanto as nossas coisas normais, exceto saúde, vão subindo aí na faixa de 4%, 3%, 5%, seguro-saúde por baixo, sendo bem bonzinho, é 20% ao ano. É contingência de mercado, discussões lá no judiciário, atuária, não sei o que lá, e está assim, tá? Então, é uma carteira importante hoje, que cresceu 54%, com 200 bilhões de 444 bilhões, mas não é em função do desenvolvimento da carteira em si, propriamente disso. É por causa do preço. Que todos nós, eu tenho certeza absoluta, que estamos sentindo no bolso. Isso. Na realidade, a penetração, ela até, com a crise financeira, ela diminuiu. Porque menos gente empregada. E a maioria são empregados ou funcionários de empresas que pagam soldo. Na realidade, a penetração diminuiu, noticiário, todo mundo indo para o SUS, etc, etc. Tá? A penetração diminuiu, mas o prêmio vem subindo na média de 20% ao ano. Então, é covardia, professor, para os demais ramos. Mas é a nossa realidade. Tá? Uma coisa que é importante, depois eu vou falar um pouco sem querer falar mal do Brasil, mas comparando, a gente tem que se comparar com o exterior, tá? Uma coisa que é importante, que está crescendo, esse azul mais escuro, é seguro de vida, risco, cresceu 35%. Pode ser que a largura da faixa não seja muito alta, mas um crescimento importante, assim como previdência também saiu de 80 para 108, cresceu 34%. Então, saúde é covardia, no bom sentido, professor. Nós temos crescimentos importantes em previdência e pessoas. Por quê? Porque nas economias mais desenvolvidas, a participação dos seguros pessoais é maior. Então, na realidade, é uma tendência de crescimento, o crescimento dos seguros pessoais. Tanto é que hoje também está no noticiário de seguros, seguro de vida hoje está ultrapassando o seguro de automóvel. Então, essa é uma tendência e nós estamos nos alinhando com o mercado internacional. Bom, capitalização, não sei se alguém trabalha com capitalização, mas foi um fiasco, né? Menos 4%. E os ramos elementares, que são toda aquela lista de seguros que nós temos, que se faz muitas palestras, né? Eu costumo brincar porque o Previdência, nós temos uma covardia por preço e um que vem crescendo quietinho, que é a Previdência privada, e a gente fica brigando em cima disso aqui, que é importante, tá? 74 bilhões, mas que representa 15%. Então, essa é a primeira quebra que eu queria dar. Nós estamos crescendo na faixa de 36%, perfeito. Isso é ótimo para a gente falar para o mercado, grande crescimento, com recessão, etc, etc. Só que é um crescimento assimétrico. Então, aí eu queria abrir algumas coisas também nesse primeiro nível de análise. Esse primeiro nível aqui é só para a gente fixar alguns números, porque eu vou precisar desses números quando a gente falar no índice de penetração. Só para adiantar, como é que o mercado internacional mede a importância do mercado segurador? É o índice de penetração, quanto que ele participa do PIB. Ela falou alguma coisa sobre índice de penetração de saúde, tá? E o prêmio médio per capita. O prêmio médio per capita é simples, né? Você pega a produção total do número, divide pelo número de habitantes.
É uma medida esquisita, porque esse número de produção entre os seguros industriais entra tudo, tá? Mas é um índice, é uma medida, tá? Até adiantando, temos 444 bilhões e 200 milhões de pessoas, estamos aí na faixa de R$500, não de $500, tá? Vocês vão ver que isso aí está bem abaixo do que o mercado internacional apresenta, tá? Então, aqui só para a gente guardar alguns números para ser usados depois, né? Então, capitalização, pessoas, risco e ramos alimentares, 137 bilhões. Eu vou falar tudo em números redondos, tá? 140 bilhões, acumulação, que é a Previdência, 100 bilhões e saúde, 200 bilhões. Esse é o nosso desenho, tá? E possivelmente esse nosso desenho, em termos de tendência, aqui deve continuar crescendo, né? Por conta da inflação médica. Também vamos ser otimistas. A economia parece que está entrando nos eixos, né? Pelo menos até o motorista de táxi, eu comentei de manhã hoje, o motorista de táxi estava entusiasmado que a economia vai melhorar. E a economia é um estado de espírito, né? Quando todo mundo acha que a economia vai melhorar, a economia melhora mesmo, tá? Então, isso aqui deve aumentar. Isso aqui também deve aumentar. Isso aqui a gente vai continuar brigando. Agora, nesse nosso gigante silencioso, previdência privada. Olha só coisa interessante, hein? Está sendo gravado, né? Mas isso não tinha visto em nenhuma apresentação. Isso é dado do SUSEP, hein? Eu não inventei nada. Mas olha só que coisa interessante. Estamos aqui com 108 bilhões em produtos de acumulação. Mas dê uma olhada aqui, ó. Banco, Santander Banco, Icatu Seguros dão, banco. Se nós pegarmos as 4 primeiras seguradoras em previdência, é 88%. Isso aqui é dado do SUSEP, hein? Estou inventando nada, hein? 2018 SUSEP, entra lá em produtos de acumulação. Se a gente pegar as 7 primeiras seguradoras, 96%. Então, este é o mercado, como é que chama? Concentrado. Este é o mercado concentrado. E este é o mercado concentrado de uma carteira importante. Então, isso pode levar, isso é uma das coisas, tá? Que pode levar, pode levar, não, leva que nosso mercado seja concentrado, mas a gente precisa descer num primeiro nível para ver onde é que está acontecendo a concentração, e essa é a parte mais visível. Previdência privada, que é seguro, está na SUSEP, mas é um produto financeiro para os bancos. Tá? Uma brincadeira que eu vi de um presidente de uma seguradora, não vou citar o nome, mas era simples, na época do CDB. Né? Hoje nós aprendemos de manhã que agora não vai mais ser CDB, tá? Mas há uns 2 anos atrás. O cliente chegava lá, investimento de curto prazo, CDB. Investimento de longo prazo, Previdência. Então, produto Previdência hoje, é um produto seguro, obviamente, né? Mas é um produto financeiro oferecido pelos bancos. E eu quis trazer essa análise aqui para a gente também ver alguma coisa em relação à tal da concentração que está sendo discutida. Mais algumas coisas que também são conhecidas, né? Ou não, né? Nesses números aqui, não estão computados Previdência Complementar Fechada, que é Previ, que é Ministério do Trabalho, por enquanto ainda, né? Por enquanto, né? E não estão computados seguros sociais, e INSS é seguro, hein? Não operados pela iniciativa privada. Então, nós temos a aposentadoria, que seria a Previdência Social, pensão, auxílio e doença, seguro de acidentes do trabalho, em inglês, Workers' Compensation. Esta é uma carteira muito importante em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos. É uma carteira muito importante que já foi no passado, mas eu não estava no mercado de seguradora, até a década de 60, mais ou menos. Seguro de acidente de trabalho fazia parte da iniciativa privada. Então, por exemplo, talvez, aliás, um bom pedaço do nosso índice de penetração, quando a gente compara com outros países, de novo, a gente tem que lembrar que seguro de acidente de trabalho, o tal do Workers' Compensation, nos Estados Unidos, por exemplo, é iniciativa privada e compõe para fins de participação, que não é o caso no
Brasil. De novo, eu só peguei os dados e desci um nível de análise. Falou-se de manhã sobre a evolução da economia. Tradicionalmente, e agora menos, parece, o setor de seguros, nós não somos um setor que produz carro, faz internet, nós somos um seguro que dá proteção, essa é a nossa função. Então, normalmente, tradicionalmente, tem que ser assim, né? Nós seguimos a economia. Se a economia vai bem, nós temos mais coisa para dar proteção, o seguro vai bem. Se a economia não vai tão bem, o setor de seguros tende a também não ir tão bem. Antigamente, na época que eu tinha a idade de vocês, tá, esse delay era de coisa de 6 meses, até mais. Tá? O que está acontecendo hoje, que tudo hoje é muito rápido, né? Esse delay está diminuindo. Então, hoje o setor de seguros está seguindo a economia com muito menos atraso, com muito menos delay. Esses dados aqui também são dados da CNSEG, né? Então, o nosso orgulho, que é para ser orgulho, é crescimento em 2 dígitos, 2014, 2015, 2016, 2017, começamos a dar uma titubeada em termos de crescimento, lembrando que 6,3% é bem maior que 3%, que foi o crescimento da economia, né? Mas diminuiu o nosso índice de crescimento do mercado de seguros, e em 2018 nós estamos basicamente aqui empatados, tá? Arrecadação do PIB, IPCA, cadê o azulzinho? Desculpe, PIB, arrecadação, PIB, IPCA, hoje estamos todo mundo é na faixa de 4%. Acho que, não sei se o Mário falou, mas alguém falou, e são essas as perspectivas. Já estamos em novembro, não temos o número fechado de 2019. Primeiro, porque ele não acabou, né? Segundo, porque ainda tem que compilar, mas devemos voltar aos 2 dígitos de crescimento. O que, na visão de primeiro nível, acho que o mercado seguro, agora a gente já está até vivendo de esperança, né? Parece que a economia vai e as coisas começam a se acelerar. Mas na próxima palestra a gente pode ver como é que a coisa ficou. Participação no PIB. Então, 2 coisas são importantes quando a gente se compara com o mercado internacional, tá? O índice de penetração, você vê qual que é a importância do setor, quanto que ele participa do PIB. E o segundo é o prêmio médio. Obviamente existem outros indicadores, mas esses são os 2 principais. Então, em termos de participação do PIB, nós estamos aí na faixa de 6,5%. Aqui também é uma outra confusão. Eu acho que vocês já ouviram falar em 3,5%, vocês já ouviram falar em 6%, e vocês já ouviram falar em 10%. Afinal de contas, quanto que é a nossa participação do PIB? Quando a gente fala em 3,5%, é porque a gente não está considerando saúde. Quando a gente fala em 6%, nós estamos considerando tudo. E se nós formos considerar os seguros sociais, por exemplo, Workers' Compensation, ou acidente de trabalho que está no governo social, não na iniciativa privada, o nosso número deve subir. Então, o que nós temos, tá? Os seguros gerais, mais capitalização, mais os planos de riscos, 2%. Os planos de acumulação só previdência, 1,6%, e saúde suplementar, 2,9%. É pouco? Depende. Eu entrei no mercado em 78, 79. Na época que eu entrei no mercado, a nossa participação do PIB era 0, qualquer coisa. Era inferior a 1%. Depois de algum tempo, na época era FENASEG, nem existia CNSEG nem nada, tá? Depois de algum tempo, chegamos a 1%. Vamos a 3%. Então, efetivamente, isso é uma geração, tá? Em 40 anos, que é o meu tempo de mercado segurador, a gente saiu de menos 0, qualquer coisa, dependendo do número, para 6%. Então, foi um crescimento significativo. Foi um crescimento significativo, mas eu não sei se a gente poderia crescer mais. Então, essa aqui é a discussão, né? Arrecadação per capita. Números
redondos. 440 bilhões de arrecadação, 200 milhões de pessoas, mais ou menos R$2.000, mais ou menos $500. É muito ou pouco? A gente vai ver que é pouco, se comparado com o mercado internacional. Aí, por falar em mercado internacional, isso aqui é cópia direto da suicida publicação Sigma, né? Mas vocês podem ver, o que está azulzinho é seguro de vida, o que é verdinho é não vida, e essas bolinhas são índices de penetração. Então vocês podem ver que nos países mais desenvolvidos, o azulzinho é maior, ou seja, a penetração dos seguros pessoais ela é maior, que é o que eu chamei a atenção, que nós estamos indo para isso também, tá? Está aumentando a quantidade de previdência e está aumentando a quantidade de vida. O nosso índice de penetração, se for alguma coisa de 6%, está mais ou menos por aqui, né? Vocês podem ver que tem muitas bolinhas laranja acima da gente. Então, na época, isso aí eu vou falar daqui a pouco também, tá? Em 2009, eu trabalhava numa seguradora internacional japonesa. Vocês têm 3 chances, só tem 3 aqui do Brasil, tá? Então eu trabalhava numa delas, tá? Então, eles decidiram fazer investimento no Brasil, eu vou explicar o porquê, mas o que eles viam como possibilidade de crescimento aqui no Brasil? Primeiro, esse índice de penetração, 6% ou 3%, se eu desconsiderar saúde, com um índice baixo. Portanto, o Brasil continua sendo um país com possibilidade de crescimento. Tem que ver as diferenças que existem, não sei o que lá, mas assim, em números gerais, né? E segundo, na época, né, quando eles vieram para cá, eles achavam que a economia ia crescer, né? Então, a segunda parte não deu muito certo, né? Mas o índice de penetração continua baixo e talvez nós tenhamos o crescimento da economia. Novamente, não fica muito didático, mas dê uma visualizada. Bom, Hong Kong não conta, né? Tira, é totalmente outlier, né? Mas dê uma visualizada nos azulzinhos, que são seguros de pessoas, nos verdinhos, que são seguros de ramos alimentares. Economias mais desenvolvidas, azulzinho maior que o verdinho, e 6%, 5% está para cá. Tem muita gente na nossa frente. E nos países emergentes, o Brasil não dá nem para ver direito, tá? Mas o Brasil até eu perdi, tá? O Brasil está aqui, tá? Vocês podem ver que ainda o azulzinho não é tão grande em relação ao verdinho, né? E nós estamos aqui na faixa dos 3%. Esses 3% não está considerando saúde que eles estão usando, tá? Então, isso aqui acho que vai ser disponibilizado, né? Então, quem tiver, passa uma régua, é uma coisa interessante para vocês verem, tá? Vocês podem ver que nosso índice de penetração, mesmo nas economias mais desenvolvidas, nós temos um monte de bolinhas para frente. Em números gerais, esses números têm que ser refinados, mas o nosso índice de penetração ainda é baixo, tá? E uma outra coisa aqui, eu acho que eu vou pular um negócio e já volto para cá, tá? Perdi. Bom, o nosso prêmio médio está em torno de $500, que está bem baixo em relação aos outros países. Por quê? Conforme a economia cresce, o prêmio médio também tende a crescer, tá? $500 mais ou menos. Economias mais desenvolvidas, 2, 3, 4, 5 mil dólares. Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de falar do passado. Tá? Quanto ao histórico, então agora eu como testemunha ocular da história, né? Como eu disse, eu estou há 40 anos no mercado. Então, o que a gente tinha até 1990? Deixa eu dar uma olhada aqui. Alguns com certeza são dessa época, né? Nós éramos um mercado totalmente regulado, nós tínhamos tarifas, os mais jovens nem sabem o que é isso, tá? Era uma manual V desse tamanho, que tinha lá as condições, tinha a precificação e tinha a comissão era padronizada na época. E você pagar mais comissão do que a tarifa era inflação tarifária.
até a década de 90, né? Os mais jovens nem fazem ideia disso. Então, em 90, desculpe, não em 90, na década de 90, até a década de 90, nós tínhamos tarifa, padronizando condições, especificação, comissão de corretagem, e uma coisa importante, nós tínhamos um monopólio de resseguro pelo IRB, tá? Por que esse fator era importante? Porque o IRB, como ressegurador, mesmo depois que o mercado de seguros abriu, para os riscos maiores, o resseguro só podia ser feito no IRB. Então, o IRB ele dava uma estabilidade nas taxas, condições, comissão não, né? Mas ele dava uma estabilidade na tarifa em relação a taxas e condições. Então, na década de 90, nós tivemos a abertura, aí viramos produtos padronizados, não padronizados e seguros singulares que não existe mais, tá? Então, na década de 90, na prática, nós tivemos a liberdade para a criação de produtos, porém, o IRB, como órgão ressegurador monopolista, mantinha certa homogeneidade do mercado. Ah, mas a carteira é pequena, não precisa de resseguro. Não, pelo menos resseguro catástrofe você tem que ter, tá? Então, o IRB dava essa homogeneidade, dava essa estabilidade no mercado, tá? E aí quebrou-se o monopólio, tá? Quebrou-se o monopólio e nós tivemos uma nova realidade. Então, começando a caminhar um pouco para frente agora, o que aconteceu nesses últimos anos? O mercado de resseguro ele foi aberto pela lei complementar em 2007, cuja regulamentação saiu no final de 2007, com vigência em 2008. Até o mercado se acomodar depois do SOS, mercado aberto mesmo, nós tivemos lá por 2010, ou seja, nós estamos em 2019, assim, efetivamente, o mercado de resseguro funcionando em padrões internacionais, com resseguro aberto, nós temos menos que 10 anos. Então, o que vem acontecendo, independente da abertura do mercado de seguros, independente da abertura do mercado de resseguro, independente disso, o que tem acontecido na economia em geral, tá? Necessidade de eficiência operacional, ganho de escala e redução de despesas administrativas, ninguém discute, né? E necessidade de expertise. Quando nós tínhamos um monopólio, tanto fazia ser uma seguradora grande ou pequena, porque as condições de resseguro tinham que ser as mesmas. Então, o que diferenciava era o quanto a companhia retia. Para seguros grandes, tipo riscos operacionais, a retenção tanto de uma seguradora grande, vou dar nome aos bois, tipo a Bradesco, que era maior na época, tá? Quanto de uma seguradora pequena, a diferença era aquilo, porque o resto, que era a maior parte do seguro, eram as condições fornecidas pelo IRB, na função de monopolista, e não tem nenhuma crítica, hein? Ele como monopolista, ele tinha que dar condições iguais para todo mundo. Então ele dava uma certa estabilidade no mercado, e nós tínhamos, né, na época, companhias de seguros gerais. O nome da seguradora era, não sei o que lá, era Companhia de Seguros Gerais, porque ela operava com todos os ramos. Porque a gente tinha essa estabilidade, esse expertise fornecido para o IRB, e vocês podem ver que hoje não acontece mais isso, né? E aí, pós a abertura do mercado, o que começou a acontecer de diferente? Eu já disse um pedaço da história. As seguradoras internacionais começaram a vir para o Brasil. Então, deixa eu contar um pouco da minha história, que é real, tá? História enquanto profissional, né? Na época de monopólio, eu pertencia aqui a um grande grupo internacional lá fora. Aqui no Brasil, com monopólio, por que eu vou ter grandes coisas aqui no Brasil, né? Tinha eu, que conhecia o pessoal do IRB, relativamente bom técnico na época, via, negociava e tal, porque as condições eram iguais. Tanto fazia ser uma seguradora internacional grande lá fora, mas pequena aqui, com limite técnico, limite de retenção baixo, como vou citar de novo a Bradesco, porque as condições iriam ser iguais, tá? Então, as seguradoras, os grupos internacionais, estavam numa posição confortável em relação aos riscos ou à operação aqui no Brasil. Com a abertura do mercado, isso mudou. E isso foi uma coisa silenciosa que talvez não tenha sido muito percebida. Porque
Se o mercado está aberto, de duas uma, ou eu ponho tudo na minha matriz, mas não podia porque a regulação criou uma certa reserva de mercado, ou eu começava a me virar aqui no Brasil nesse assunto de resseguro, e para isso eu precisava de um volume mínimo. Então, isso a gente vai ver nos números, que a gente teve as seguradoras internacionais se posicionando pelo menos como seguradoras médias. Então, vieram resseguradoras e seguradoras ou vieram ou começaram a se posicionar como seguradoras de porte médio. Então, o que nós tivemos, tá? Seguradoras focadas em nichos, clientes ou ramos, né? Então, a atuação das internacionais buscando crescimento próprio através de fusões e aquisições, que continua existindo hoje, hein? Já começou e vai continuar. As internacionais utilizando a expertise em resseguro do grupo. Por quê? Tem um outro problema que a gente vai falar, uma outra coisa que a gente vai falar logo, que é a necessidade de capital, tá? Porque se eu tenho expertise em resseguro, eu vou dar apoio para a minha filial aqui no Brasil. Então, a abertura do mercado fez com que as internacionais viessem para cá, fazendo com que as seguradoras crescerem e chegaram aqui dando expertise também. E as novas regras de capital adicional para as seguradoras, subscrição, crédito, operação e mercado. O que é isso? Para quem não tem familiaridade, antigamente, você abria uma seguradora, colocava o capital nacional e vamos que vamos, né? Colocava um capital inicial e vamos que vamos. Mas não, seguradora não é assim, né? Quanto mais você produz, mais você tem risco. Risco de subscrição, volatilidade nos resultados, risco de crédito. Quando abriu o mercado, o risco de crédito passou a ser importante. Mercado de resseguro. Antes, com o IRB, quem que era a garantia do mercado do resseguro do IRB? Quem era? O próprio governo federal, né? Então, em tese, não existia o risco de security na época do monopólio. Passamos a ter risco de crédito, ou muitas coisas, inclusive com o fim do monopólio, os riscos de operação, porque nós não sabemos se tudo vai sair, vou devolver a proposta em 15 dias, vou regular os sinistros, não vou tomar nenhuma ação, e os riscos de mercado. Tá? As seguradoras são investidores institucionais, e você não tem certeza dos resultados. Na prática é o seguinte, eu sou uma instituição financeira, eu tenho dinheiro. Eu vou pôr o meu dinheiro aonde, hein? Eu vou pôr o dinheiro onde me dá mais retorno, obviamente, né? Eu vou pôr o dinheiro numa operação, financiamento, não sei o que lá, tal, que me dá dinheiro, ou eu vou pôr o meu dinheiro, que agora eu preciso pôr capital, numa operação de seguros, que me parece que é meio arriscado, de que vai pôr o dinheiro e tal, né? Então, o que é que nós vimos, né? As seguradoras ligadas a bancos saindo, isso foi um movimento que todo mundo já viu, tá? Saindo dos riscos corporativos, principalmente dos riscos que precisavam de resseguro, que é um espaço ocupado pelas internacionais, e indo mais para o massificado. Esse movimento todo mundo viu, né? Os bancos vendendo, literalmente vendendo a carteira de grandes contas, e focando nos massificados. Dois motivos principais. A abertura do mercado, tá? Que aí com a entrada das internacionais, você precisava de expertise, e dinheiro, necessidade de capital. Também dentro daquela linha de necessidade de reduzir DA, não sei o que lá, tal, os corretores de seguros, né? Corretores menores se juntando em assessorias, entrando em esquema de franquias, de corretores associados, consultoria. Conclusão, corretores também em esquema de merger e acquisition. Então, nós estamos tendo uma concentração de mercado de seguradoras. Concentração e especialização, duas coisas, tá? E corretoras, problema de DA, tá? É uma concentração. Isso daí saiu uma reportagem recente aqui no Valor Financeiro de 1 de maio, recente agora, tá? Então, revolução silenciosa redesenha o setor, mercado segurador conquista maior competitividade com fusões, aquisições, vendas de carteiras e parcerias. Então, esse aqui é o movimento de
fusões e aquisições que está acontecendo. Ele lista algumas coisas aqui, mas eu anotei outras tantas, tá? Só para chamar a memória. Tá? Em 2016, a Porto Seguro adquire a carteira da Chubb. Em outubro, a Bradesco, saindo dos riscos corporativos, faz uma joint venture com a Suisse. A Assurant adquire a TWQ. Liberty anuncia parceria com o Banco Inter. A AXA adquire Excel. É uma seguradora que tende a crescer muito, a AXA Excel. HDI, plataforma digital. Marsh. 4 bigs, né? Marsh, Aon e Willis e JLT. Agora viraram 3 bigs, né? Marsh, JLT, que é Marsh, né? Aon e Willis. Movimento internacional que chegou aqui no Brasil. Porto Seguro anuncia parceria estratégica com a EG, HDI, Seguros de Icatu, parceria. E não é só isso que apareceu na reportagem. Fiz uma listinha aqui, né? Só para ver onde... Acho que aqui todo mundo é empregado, né? Então, para ver só o que é que está acontecendo com os nossos patrões, para a gente ficar esperto, né? Está todo mundo se juntando aí, né? E toda vez que a pessoa se junta, você sabe o que acontece para nós empregados, né? Não dá coisa boa, né? Então, mas é uma coisa que está acontecendo, né? Então, não apareceu aí, mas vocês se lembram que a Itaú vendeu a carteira de massificados, ou seja, vendeu, foi maneira de dizer, tá? Automóvel residencial para Porto Seguro. Aí depois a Itaú, que não está com grande foco em seguro, vendeu a carteira de grandes riscos para Ace, lembra-se disso? E a Ace depois foi vendida para a Chubb. E aí eu costumo até brincar para colegas que eu tenho, né, que o cara mudou de emprego 3 vezes, né? Itaú, Ace e Chubb sem sair do mesmo lugar, né? É uma coisa que está acontecendo. Então são coisas que a gente tem que acompanhar. Se não tem nenhum empresário, que eu acho que não tem, se estão todos empregados dependendo disso, é uma coisa que está acontecendo, né? A BB com a Mafra, QBE, não sei o que lá, tal. Corretores de seguros também, tá? Também são coisas que não chamam muita atenção, tá? Mas a Gebran é uma corretora importante de Jundiaí. Foi comprada pela Itseg. Quando eu vi no noticiário, eu até tomei um susto, né? Então, mesmo corretoras nacionais de porte importante estão se juntando, estão sendo compradas e tudo mais. Então, é isso que está acontecendo e é isso que vai continuar acontecendo. Qual que foi o efeito disso, hein? Isso aqui é copia e cola da SUSEP, hein? Sistema de estatística da SUSEP, copiei e colou. Por isso que não ficou até muito bonitinho, tá? Fonte SUSEP, tá? Mas eu peguei 2007, que foi o ano da abertura, para 2018. Independente, tá bom, para Bradesco Vida, tem Bradesco Seguro, não é isso que eu queria mostrar, tá? O que eu queria mostrar para vocês, tá? As 5 primeiras em 2007 representavam 43%. As 5 primeiras em 2018, 31%. Então, nas 5 primeiras, nós tivemos uma desconcentração de mais de 10%. Nas 10 primeiras, de 58 para 51, e de 10, da 10ª até a 20, ficou mais ou menos igual. Ou seja, esse movimento tem gerado uma desconcentração. É pouco? É muito? Não quero discutir isso aí, mas está gerando uma desconcentração. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, que eu falei das internacionais, vocês podem ver que aqui vocês começam a ver mais internacionais. Aqui em 2007 vocês viam praticamente bancos, né? Bradesco, Itaú, Unibanco, Porto Seguro não, né? Bradesco, Autorit, Itaú, Sul América, que resolveu nichar, Santander, Brasil Prev, Mafre, Caixa, Allianz, Toque Marine. Tá? O que a gente vê em 2000 e...
18. Porto, Brasil segue, Mafra, Caixa. Mas o que eu queria mostrar, por exemplo, Tóquio Marine, tá? A Tóquio Marine estava aqui, veio para cá, tá? A HDI também subiu, a Liberty também subiu, a Sompa apareceu aqui. Isso aqui é reflexo do quê? É da entrada das internacionais. Por que as internacionais estão entrando? Porque elas acham o Brasil bonito, o Rio bonito, São Paulo legal? Não. Elas estão atrás de dinheiro. E por que elas estão atrás de... Aliás, por estarem atrás de dinheiro, o que motivou isso, tá? Na minha análise? O fim do monopólio de resseguro que fez com que elas tivessem... Alguém me arruma um copo d'água aí? Tivessem um índice de participação maior e as seguradoras internacionais. Então, essa é a história. Agora, vamos à VUCA. Tudo que foi visto até agora, se alguém não concordar, ficamos discutindo até as 8 da noite, tá? Porque isso é histórico. Tem coisas de interpretação minha, obviamente. Podemos discutir a interpretação, mas os números são números. Daqui para frente, seja o que Deus quiser. Então, esse acronismo não é meu, tá? Eu copiei, tá? De uma professora. Muvuca, eu brinquei no começo, né? Que é zoeira, aglomeração de jovens que fazem muito barulho e que deixam os mais velhos atordoados. Como o Mário falou, como nós estamos, ou como a maioria talvez aqui esteja, tá? Então, de novo, não é uma invenção minha que eu apropriei, tá? De uma professora. Mas o que é o Muvuca? É o mundo VUCA. E o que é o VUCA? É o que nós estamos vivendo hoje. Não esqueçam que nós não somos Apple, nós não somos Tesla, não estamos criando coisas novas. A gente existe aqui para dar proteção ao que existe. Só que a proteção, aquilo que existe que nós temos lá, que dá, está mudando. Esse é o desafio nosso. Então, o VUCA é o acrônimo de complexidade, está errado, de volatilidade. As coisas mudam muito rápido aqui agora. A gente não tem certeza de que estado que a gente está, como é que vai ficar, como vai ficar amanhã. Então as coisas mudam muito rápido. O U não dá certo em português, que seria incerteza, uncertainty em inglês, né? Então, as coisas mudam muito rápido e a gente não sabe para onde que está indo. Alguém sabe? Tem certeza? Com certeza não, tá? As coisas são complexas, porque as coisas estão interligadas de uma maneira tal que a gente não consegue entender direito, tá? E a ambiguidade, a gente não tem as coisas muito claras. Então, sem querer entrar nisso daí, mas nós estamos vivendo na muvuca, nós estamos vivendo num mundo de volatilidade, incertezas, complexidade e ambiguidade. Acho que ninguém discorda disso, né? Toda a sequência de palestras que a gente teve aqui indicam isso daí, né? Acabou de ser falado que nós estamos vivendo um mundo de tecnologias disruptivas. Eu vou aproveitar que o palestrante anterior está aqui. Ainda bem, né? Diga. Ah, tá aí? Ah, eu ia meter o pau agora, não vai mais dar, tá? Mas, professor, na realidade é o seguinte, tá? Inovação, né? Nós temos a inovação incremental e disruptiva, tá? Eu não tenho visto no mercado de seguros inovações disruptivas. O que é inovação disruptiva? Eu mudo o modelo de negócio. Exemplo que já está em livros, Kodak. 130 mil funcionários, líder mundial de máquina fotográfica, não sei o que lá, tal. Aí chegam os malucos com máquina digital. Besteira. Besteira que 3 anos depois eles estavam quebrados. Isso é inovação disruptiva. Airbnb pode ser, Uber pode ser. Inovação disruptiva é aquela que quebra, acaba com o seu negócio. O que a gente está vendo no mercado de seguros são inovações incrementais. Então, aquele vídeo que o professor passou, que é muito legal, mas na realidade é o seguinte, era seguro de automóvel ainda.
era uma regulação de sinistro com drone, com fotografia, não sei o que lá. Então, nós estamos fazendo inovações incrementais, mas nós não estamos, por enquanto, nós não estamos substituindo a instituição chamada seguros. Aqueles camelos lá, mutualismo, não sei o que lá, isso continua valendo ainda, tá? Então, a nossa inovação não está disruptando com o mecanismo que temos chamado seguros. O que eu estou vendo são inovações incrementais, pelo menos por enquanto, tá? Então, já foi falado aqui, né? Então, que são as tecnologias disruptivas. Internet das coisas, com certeza, como exemplo que o professor mostrou lá. Algumas coisas que o pessoal já está fazendo, inspeção prévia, né? Você já tira a foto, já manda lá para a nuvem, o pessoal já vê, então é você mesmo que está fazendo a inspeção prévia de automóvel, isso já existe, tá? Isso é uma inovação, ninguém está discutindo o que seja, mas não é uma inovação disruptiva, é uma inovação incremental. Continuo no negócio seguros. Blockchain, acho que no noticiário já saiu aí. E o que é blockchain? É segurança de informações, certo, professor? O que parece que já tem alguém fazendo? Emissão de apólice. Proposta, não sei o que lá, não sei o que lá, tudo via blockchain, maneira automática. Mas a emissão de apólice, não é papel, mas a emissão de apólice, documento, contrato, continua existindo? Continua. Só que eu estou fazendo uma inovação incremental, que não vai mais entrar ninguém, a coisa sai no automático, né? Big Data, como o professor colocou, perfeito. Juntar Big Data com Big Data, com inteligência artificial e com machine learning, que o professor já colocou, estou minerando os dados. Eu ainda estou utilizando esses dados para aquilo que é o princípio dos grandes números, que é o princípio dos ciscos massificados. Eu tenho que ter massa de dados. Como o professor colocou, eu tenho um monte de dados, mas não sei o que faço. Também não adianta nada, né? Então, esses instrumentos eles estão propiciando que eu faça essa análise desses dados de uma maneira mais efetiva. Mas eu continuo utilizando a lei dos grandes números, tá? Então, o que eu estou vendo eu, Makoto, né? Sujeito à discussão, hein? O que eu estou vendo no mercado segurador é uma inovação que é importante, redução de custos, né? Mas é uma inovação incremental. Por enquanto, não vi nenhuma inovação disruptiva. Acabou o mecanismo de seguros. Acabou o tempo, perfeito. E acabou o mecanismo de seguros e acabou o tempo. Né? Então, o tal do efeito Jetson, né, que seria... o tal do efeito Jetson, que seria a visão do futuro idealizada, né? Mudou tudo, não temos mais seguro, temos proteção, sei lá como. Parece que não inventaram, né? E a segunda onda, como o professor colocou também, é uma visão que hoje está mais centrada no cliente, né? A busca da evolução através do atendimento ao cliente. E eu acho que talvez esse seja um caminho que esteja indo norteando o pessoal da área de inovação, inclusive em seguros. Vamos lembrar do cara que é o consumidor final, vamos lembrar do segurado, vamos facilitar a vida do cara, tá? Me parece que é isso que está acontecendo. Então, a palavra de ordem, né, é de substituição para colaboração e parceria. Aqui eu fiz uma pergunta de manhã para a professora, acho que era, esqueci o nome, de RH, sei lá, né? Por que eu fiz aquela pergunta? Porque eu estava com isso aqui na cabeça, tá? As seguradoras, elas estão fazendo inovação, sim, mas elas estão fazendo inovação em áreas separadas. Então, a Oxigênio da Porto Seguro, a Habitat da Bradesco, a Cubo da Itaú. Eu li outro dia que a AXA Excel está fazendo uma tal de Cube, mas elas não estão entrando diretamente na seguradora, são áreas que elas estão criando, e se tiver alguma coisa que aproveita, se implanta, tá? Então, eu também não estou vendo a inovação no negócio diretamente, tá? Elas estão participando, aqui na escola, possivelmente, dentro em breve, se tudo der certo, também teremos alguma coisa nessa linha. Tá? Nós estamos trabalhando para que ano que vem, ainda coloque, mentoria, não sei o que lá, mas mais para frente, o ano que vem, né? Mas para o final do ano, quem sabe a gente tem uma área de inovação. E aí, terminando aqui com um ponto de interrogação, tá? O sandbox.
Sandbox, eu demorei um pouco para entender o que significava isso, porque sand é areia e box é caixa, né? Não, mas aí me deram uma outra interpretação que eu achei melhor, tá? Sandbox. Você deixa as crianças brincarem, com supervisão. Que é exatamente isso que a SUSEP vai fazer, tá? Você deixa as crianças brincarem com supervisão. Se as crianças crescerem, se fortalecerem, saem de supervisão e vão para o mundo. Se der errado, tira a criança, não brinca mais, vai embora para casa, tá? Então, o Sandbox hoje, a SUSEP já abriu, ela vai tutelar 10 iniciativas, que são as 10 primeiras não protocoladas, hein? As 10 primeiras protocoladas e aprovadas por eles. E o Sandbox é uma coisa que está sendo patrocinada pelos órgãos reguladores, SUSEP, Banco Central e CVM. Então, eu acho que o futuro, né? Todo mundo conhece, né? As gerações, os nossos clientes massificados. Lucro cessante contingente, a gente fala da próxima vez. Automóveis autônomos. Fiquei surpreso que estão falando em navio autônomo lá na Noruega, viu? Tem navio sem tripulação. Eu falei, meu Deus do céu, né? Carro autônomo eu já achava assim, para minha visão, né? Lá do Baby Boom, eu já falei, pelo amor de Deus, agora navio autônomo sem tripulação, para cabotagem na Noruega já estão testando, quer dizer, troço meio de louco, né? São produtos ligados a tecnologias disruptivas, aos novos produtos. E mensagem final aqui, cyber risks. Eu acho que esse é o grande risco emergente. Já estourei 5 minutos, só mais 2 minutinhos, tá? Os tais dos riscos cibernéticos pegam feio a responsabilidade civil. Se a LGBT for entrar no ar mesmo, Lei Geral de Proteção de Dados, realmente entrar no ar, porque tem gente querendo postergar, tá? Se ela realmente entrar no ar agora em agosto de 2020, vai gerar multas. Se aplicarem a coisa seriamente, vai dar um rolo legal, tá? Responsabilidade civil, LGPD. Os riscos cibernéticos atingem o patrimônio da empresa, a receita e pessoas também. E uma coisa que eu queria colocar, final, e eu acho que é final mesmo, os tais dos riscos cibernéticos a gente só está vendo na mídia. Maersk, Porto lá de Fortaleza, a gente só está vendo essas coisas grandes. Mas não. Eu tenho conversado com muitas pessoas, até com hacker, né? Mas o hacker não é mais aquele cara do mal, não tem hacker bonzinho aí. São hackers que são contratados para invadir, por exemplo, Google, Facebook. E ganham bem, hein? Se ele não conseguir invadir, não ganha nada. Mas se conseguir invadir, dependendo da vulnerabilidade que ele encontrar, 500 mil, 1 milhão. Então, existem hackers do bem, tá? Mas não é só para grandes corporações. Então, conversando, e são casos reais, tá? Escritório de arquitetura tinha que entregar o projeto na semana seguinte, bloqueou o software, o sistema do escritório e o que estava na nuvem. Imobiliária, coisinha pequena. Isso é tudo de testemunho também, tá? No caso aqui dessa loja de doces, eles não quis pagar o resgate, que eu já vou falar do resgate, não quis pagar o resgate, mas ele foi numa loja concorrente e falou, podia ter acontecido comigo, você me ajuda? Aí o concorrente deixou, não pagou o resgate. E esses resgates, normalmente $5.000, parece que é meio padronizado isso aí. Estou falando de empresas pequenas, hein? $5.000. Eu falei com esse hacker aí que eu conheci, é hacker do bem, bonitinho. Quando eu falei dos $5.000, ele deu uma risadinha confirmando que é isso aí, tá? Já existe até uma certa padronização do ransomware, do resgate, tá? $5.000, que na última palestra eu falei que era R$15.000, o Pesela ficou me enchendo o saco, eu estava, tá bom, R$20.000. Bitcoin, não sei o que lá, tal. Então, os riscos cibernéticos está se tornando um risco democrático, né? Está pegando desde lá para cima, aqui para baixo. E para o mercado segurador, hoje, aqui no Brasil nós temos 6 seguradoras e poucos corretores especializados. Me dá a impressão, vendo isso daqui, fica a conclusão de vocês, que a grande carteira, e é o que o pessoal está dizendo na Europa, a grande carteira
vai ser a de riscos cibernéticos. Então é bom a gente conhecer isso aí. Na Europa, segundo esse pessoal, diz que o crescimento está sendo exponencial. Só que exponencial é aquele negócio, né? Tem 0, tem 1, tem 2, tem 4, mas está crescendo. Tá? Então acho que é uma coisa que, para o futuro, eu gostaria de deixar como uma mensagem para nós pensarmos no assunto, com o nosso professor lá, independente de ser baby boomer ou não, nós estamos nessa onda, né? Então, temos que ver para onde que a coisa vai. Perguntas agora? Eu tenho 2 minutos para pergunta, só tem pergunta aqui, na internet não tem não. Então tá bom. Alguma pergunta ou terminamos 2 minutos antes? Então, pessoal, obrigado. Hoje são 6h30, né? Pelo menos no horário, né? Professor, obrigada. Como eu falei anteriormente, o intuito desse seminário hoje é justamente colocar água na boca de vocês e trazer todo mundo para cá o ano que vem para a gente conseguir discutir melhor e nos aprofundar no que está vindo por aí, as novidades e conhecer melhor o mercado de seguro. Tá bom, gente? Obrigada, boa noite.